Bem-estar e qualidade de vida. A massagem terapêutica é aliada disso. Alivia dores, desconfortos, relaxa o corpo. E para falar sobre a técnica e mostrar como é aplicada, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o osteopata Dean Azevedo. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Doutora Dean, a gente pode falar que a osteopatia é uma maneira singular de cuidar do corpo humano e traz muita eficácia. É por aí esse caminho? Sim, vale a pena diferenciar que a massoterapia, a massagem terapêutica, ela é qualquer profissional que tenha segundo grau pode realizar. Existe ainda uma especialização em terapia manual, que é da área da fisioterapia, com cerca de duração de 2 anos, que trabalha o sistema músculo-esquelético de uma forma geral. E a osteopatia é uma especialização dentro da fisioterapia de 5 anos, em que se trabalha o sistema músculo-esquelético, visceral, craniano, e a gente começa a integrar as funções do corpo. Vocês entendem que o corpo humano tem aí um sistema fundamental para a cura, que é o nosso sistema imunológico. Vocês partem a partir desse princípio, não é? Sim, a osteopatia, ela foi desenvolvida por um médico nos Estados Unidos com alguns princípios. O princípio da autocura, o princípio da lei da artéria, que significa que se chegar sangue em todos os lugares, tem uma nutrição e uma oxigenação adequada, e o princípio de que estrutura e função estão correlacionados. Então, para eu realizar uma boa caminhada, eu tenho que realizar, meus ossos, os meus músculos, as minhas vísceras, têm que trabalhar em conjunto e em harmonia. Vocês têm um interesse particular aí pela anatomia e fisiologia. Exato. São 2 áreas, né, bem focadas. Sim, ainda tem um terceiro item. A anatomia é o que é o corpo. A fisiologia é como é o corpo, como ele interage e funciona. E existe ainda uma área chamada semiologia, em que a gente leva em consideração o que a pessoa está sentindo ao longo do tempo, fazemos exames clínicos, toques específicos que vão compor o raciocínio osteopático. Nós temos participação aqui do público, algumas perguntas, a gente vai esclarecer, porque eu falo que é um tema que sempre gera muita dúvida quando se fala de massagem. É o fisioterapeuta, é o massagista, é o massoterapeuta, é o osteopata. Tem muitas dúvidas a respeito desse assunto, não tem? Tem, sempre Então tem. nós vamos compartilhar agora com o Fernando Prado, que já está lá na nossa praça e traz perguntas do nosso público. É isso, Fernando? Bom dia para você. É isso, bom dia, Patrícia, bom dia, doutor Dean, bom dia a todos que acompanham o Manhã Total. Bom dia. É verdade, sim, já começaram a chegar algumas perguntas aqui, Patrícia. Uma delas é do senhor Bruno Gonçalves de Uberaba, do bairro Fabrício, muito obrigado pela participação. Ele diz o seguinte: eu sofro de fibromialgia. A osteopatia pode me oferecer benefícios? É a primeira pergunta. E aí, pode ou não? Perfeito. A fibromialgia, ela é uma doença na área da reumatologia que ainda não tem um diagnóstico muito específico, não tem um marcador específico. Então é um diagnóstico de exclusão. A pessoa tem vários pontos doloridos no corpo e normalmente se aconselha atividades físicas intensas, acupuntura e a osteopatia. E é uma dor crônica? É uma dor crônica. Dor crônica é quando a pessoa tem dor há mais de 6 meses. A osteopatia tem um raciocínio particular para a fibromialgia, em que nós mobilizamos a dura mater, que é uma das meninges mais externas do corpo. As meninges são capas que envolvem o cérebro e a medula e estão inseridas nos ossos cranianos, no sacro e no cóccix. Todos os nervos do corpo têm que perfurar essa dura mater para emergir, para ir para a pele, para os músculos, para as vísceras. Então, se existe um tensionamento nessa dura mater, especificamente, a pessoa pode ter dor de um lado do corpo, dor mais na cabeça, dor mais no sacro. Às vezes a pessoa tem um quadro que parece uma sinusite, porque tem uma dor frontal, e na realidade é esse tensionamento na dura mater. A preocupação da osteopatia, então, é procurar a causa, né? E depois tratar a consequência. Exato. Às vezes se diz que um osteopata gasta mais tempo perguntando, examinando, do que tratando. Depois porque as técnicas são tratamento. rápidas, de uma forma geral. Tá certo. A gente tem mais perguntas, vamos para a externa. E, Fernando, qual a próxima pergunta pra gente? Essa vem de Patos de Minas, é a Jacimeire Oliveira. Ela diz o seguinte: fui procurar uma massagem, mas o osteopata não quis me atender porque eu estava com febre. A febre realmente impede de eu passar por uma sessão? E aí? Super Baixa interessante. imunidade, hein? Não, na realidade, a febre significa que o organismo já está em reação, ele está reagindo a alguma coisa. E a osteopatia, ela vai aumentar essa reação. Então, nós podemos, muitas vezes, aumentar essa febre e, se for um caso de uma infecção bacteriana, uma infecção viral, nós podemos alastrar o vírus ou a bactéria. Então, das contraindicações é realmente não atuar no momento em que a pessoa está com febre. A gente espera o organismo se estabilizar e aí a gente dá a função para aquele lugar onde não está indo bem. Agora eu quero convidar você, doutor Leandro, para a gente ir até o nosso convidado ali, que é o Jorge, o nosso personagem, o nosso modelo de hoje, para mostrar a aplicação, né, da massagem que o osteopata faz no paciente quando chega no consultório. Seja bem-vindo, Jorge. Um prazer estar aqui. Agora, por exemplo,
paciente chegou. O senhor disse que tem um bate-papo logo de início, muito bate-papo e pouco tratamento. No caso, manifesta uma dor. Como que o senhor vai começar esse tratamento junto ao paciente? Perfeito. Aqui nós vamos avaliar a posição da cabeça em relação ao pescoço. Existe um toque para verificar o posicionamento de cada uma das vértebras. Normalmente nós vamos verificar se existem zonas de rigidez ou não. Por exemplo, ele tem uma zona de rigidez aproximadamente ao nível de T8 a T10 do lado direito. É um lugar onde tem inervação para fígado, então eu pensaria se existe alguma alteração na linha de fígado também. O fígado, por sua vez, está ligado ao diafragma, que é o músculo principal da respiração. Está ligado à pele, está ligado ao sistema imunológico e está ligado ao sistema de metabolização do corpo. Ou seja, eu pensaria, será que ele está comendo alguma coisa irregular? Será que ele está passando por um processo de debilidade? Será que ele está cansado? Questionado. Isso porque eu achei uma zona de rigidez na coluna. Vamos virar para a gente mostrar melhor o pessoal de casa? Vira aqui para mim, Jorge, para lá, para a gente mostrar na câmera com mais detalhes. Então, onde seria o ponto que você iria trabalhar, doutor Dean? Aqui é a osteopatia, aqui nós temos a coluna cervical, nós temos a coluna torácica, nós temos a coluna lombar. Cada um desses pedaços emergem nervos e esses nervos vão para os músculos, vão para a pele, vão para as vísceras, vão para diferentes lugares. No caso dele, eu percebi que essa região do lado direito está um pouco mais rígida e nessa região das torácicas, tensão provavelmente, nessa região das torácicas a gente faz esse caminho, essa trajetória de inervação e vai pegar uma parte importante da região de fígado. Então, essa pessoa que tem uma rigidez aqui, no caso o Jorge, pode apresentar mais tendência a dores no ombro do lado direito, pode apresentar mais rigidez desse lado, pode apresentar dores de cabeça desse lado. Se o fígado estiver numa posição um pouco mais baixa do que o normal, pode estimular a vesícula, o rim direito a ficar mais baixo e dar dores na região medial do joelho. E esse tratamento é com uma equipe multidisciplinar ou você trabalha só por enquanto até dar melhora para o paciente, tirando a dor no caso? Como que funciona? O osteopata ele vai melhorar as funções do corpo. Melhorando as funções do corpo, as vértebras vão se movimentar melhor, o músculo vai ceder a tensão, a vascularização vai aumentar e pode ser que o corpo entre numa autorregulação. Então ele some os sintomas e promove a saúde. Se tem uma lesão, se ele tem realmente uma patologia, uma doença, pode ser necessário o encaminhamento para outros profissionais para completar o raciocínio do quadro. Doutor Dean, e o osteopata trabalha só com as mãos? Só com as mãos. Porque na linha da fisioterapia tem várias técnicas. O osteopata, então, é só com as mãos? O osteopata, nos Estados Unidos, ele é uma área da medicina. Então, ele trabalha medicando, trabalha com cirurgia e trabalha com as manipulações. Na Europa, é uma área de graduação. Então, ele é independente, ele faz várias coisas diferentes. No Brasil, é uma área da fisioterapia em que se usa as técnicas manuais. Se chama osteopatia manual, de uma forma geral. Você toca todo o corpo? Todo o corpo. Nós podemos demonstrar algumas técnicas, modelos de técnicas que são estruturais, que nós chamamos técnicas articulares. Por exemplo, vamos deitar, por favor, Jorge. Vamos deitar, então. Pode deitar de barriga para cima. Por exemplo, se eu quero normalizar uma região torácica, como a que ele colocou, existe uma técnica para promover uma melhora na mobilidade dessa região. Eu posso localizar a vértebra, tocar em um lugar específico, apoiar o meu corpo, levanta a cabeça, respira fundo, solta o ar e agora eu mobilizo uma vértebra em específico. Usou força ou só a técnica? É mais a técnica, o peso do corpo faz isso. Se eu quero mobilizar, por exemplo, ainda com a técnica estrutural, o punho, eu posso criar movimentos específicos e promover uma liberação numa articulação do cotovelo. Isso pode acontecer também na perna. Eu posso melhorar o movimento de uma fíbula, que é um osso na lateral da perna. Existem movimentos específicos que promovem essa mobilização. Isso são exemplos de técnicas estruturais. Existem ainda técnicas viscerais. Vamos sentar novamente. Por exemplo, no caso do fígado. Eu posso, licença, tocar na localização anatômica do fígado, que está rígido, como a gente tinha previsto. Como eu sei que está rígido? Porque a hora que eu comparo com o outro lado, eu vejo que é mais rígido o lado direito, onde está o fígado, do que o lado esquerdo. E aí eu vou entrando, relaxa o corpo, solta o peso, para minha mão poder entrar. Solta mais, como se deitasse em mim. Agora eu testo o movimento dele para um lado, testo para o outro lado. Percebi que para esse lado eu tenho mais restrição de movimento. Faço pequenas rotações, percebo que para cá eu tenho mais restrição de movimento. Doutor Dean, isso tudo acontece em uma única sessão?
Sim. Essa aplicação dessa técnica, isso tem que ter quantas vezes essa repetição, acompanhamento, o tratamento é longo, é curto? Nós fizemos uma estatística dos últimos 2 anos na clínica e nós percebemos que mais de 80% dos clientes melhoram entre 4 e 6 sessões. Que bacana. Mas existem pessoas que melhoram só com a consulta e com retorno. Percebi, por exemplo, nesse pequeno intervalo de tempo que cedeu, ele ganhou o movimento. Então, eu sei que eu ganhei de alguma forma mobilidade para o fígado. Mas eu poderia trabalhar com toda a região do abdômen dele, buscando zonas de atrito ou de rigidez. E ainda, eu posso trabalhar com técnicas cranianas. Vamos olhar aqui que dá para ver nele. A gente percebe também que o paciente já sente uma melhora depois desses toques, não? É imediato, por causa da mudança vascular. Jorge, aí, percebeu? Muito bom. O que você sentiu? Agora tá mais leve, né? Olha que bacana. E você já sentia dores antes? Como é que é o seu comportamento no dia a dia? Tem alguma lesão, dor? Não, nenhuma dor. Só a coluna que é mais firme, né? Vamos supor, fica mais flexionado. Mas você percebeu, com o toque, doutor Dean, você percebeu com a técnica já aplicada a melhora? Sim. Olha que bacana. Instantâneo. Apenas a mão. Às vezes, no crânio, a gente não observa pequenas assimetrias. Nós podemos encontrar pessoas com o olho, com a abertura do olho um pouco menor do que o outro, com a alteração no maxilar, ou seja, o zigomático, que é esse osso da maçã do rosto, mais baixo do que o outro, e um desvio mandibular. Por exemplo, se mostrar os dentes, o alinhamento central dos dentes pode fazer com que o queixo vá para um lado ou para o outro. Isso pode compor uma mecânica do crânio alterada. Por exemplo, os ossos do lado direito podem estar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. E isso nós estamos falando em microfisiologia. É isso, ó. É o corpo integrado. Então nós fazemos alguns movimentos na linha das suturas cranianas, nas articulações cranianas, e então reestabelecemos a harmonia do fluxo sanguíneo para a região do crânio e do cérebro. Algumas pessoas melhoram de zumbido no ouvido, algumas pessoas melhoram de sinusites, algumas pessoas melhoram de dores de cabeça ou enxaquecas crônicas. Agora me conte uma coisa, qualquer paciente pode passar por essa técnica, até uma criança? Sim. O atendimento da osteopatia, muito pelo contrário, é indicadíssimo para crianças, porque o corpo é molinho. No caso do crânio, as suturas estão longes ainda. Existe uma especialização na osteopatia chamada de osteopatia pediátrica. Que bacana. Se nós agirmos no crânio de bebês, antes dele se fechar totalmente, e isso acontece quanto mais cedo possível, mas no máximo... Antes de 1 ano de idade, né? No máximo, até os 3, 4 meses, a gente tem uma repercussão fantástica em melhoras em estrabismo, melhoras... osteopatia? Melhoras na deambulação. Vamos evitar possíveis escolioses descendentes que começam na cabeça, mordida cruzada, né, na linha da odontologia. Então, tem muitos mecanismos que são traumáticos desde o nascimento. Imagina o peso que a criança exerce sobre a cabeça dela, mais a pelve da mãe espremendo o crânio. Então, se nós corrigimos a criança nessa etapa, já é fantástico. Obviamente tem que ter um treinamento, como eu disse, são 5 anos de especialização para poder aplicar, mais as outras complementações. No idoso, você tem outros tipos de contraindicações. Os vasos sanguíneos são mais rígidos, então você tem que tomar cuidado com técnicas, por exemplo, no abdômen. Você pode provocar rupturas em artérias abdominais. Nós temos uma perda de cálcio, nós temos a osteoporose, nós não podemos fazer técnicas como essas que eu demonstrei. Para cada faixa etária é uma determinada técnica. Exatamente, por isso que a avaliação é tão significativa. A gente pode perceber, então, que a osteopatia é uma grande aliada para quem tem dores crônicas, porque a queixa é constante de dor crônica. Ai, não consegui tratar, doutora, essa dor, ela me persegue, tem anos e anos. A osteopatia hoje pode ser uma grande aliada, então. Sim, hoje nós estamos desenvolvendo... Ainda é pouco falada também, doutor Dean. No Brasil, ela veio em 1985, é quando chega no Brasil, mas pouquíssimas pessoas conhecem, de uma forma geral, e se você pesquisar no Google, na internet, osteopatia, você acha pouquíssimas coisas em português. Mas se você pesquisar em francês, em espanhol ou em inglês, você acha inúmeras coisas. É mais ampla. Exatamente, porque no Brasil não se tem ainda muito conhecimento sobre a osteopatia. Então, nós podemos agir de diferentes formas e as dores crônicas é onde eu acredito que o osteopata faça a maior diferença, porque as pessoas já passaram por diversos profissionais, muitas vezes não conseguiu o resultado desejado, porque não foi feita uma avaliação sutil da mecânica interna do corpo. O foco do trabalho, né, de todo osteopata é nessa região aqui? Não. É no cérebro, no dorso ou não? Não, existe um raciocínio.
para todo o tratamento. Às vezes eu tenho um problema na mastigação, esse problema na mastigação leva a minha cabeça a ficar inclinada, o fato da minha cabeça ficar inclinada leva a uma compensação dos meus ombros e da minha pelve, que faz eu descarregar mais peso em um pé do que o outro, e a pessoa chega com uma joanete exacerbada ou chega com a fasciite plantar. Aí eu vou manipular a região do crânio, vou manipular a posição da cabeça em relação ao corpo e vai ceder a fasciite plantar. Depende da queixa do paciente. Exato. Às vezes a pessoa chega com constipação intestinal e nós podemos alterar essa mecânica do intestino. As pessoas chegam com cefaleias, com dores de cabeça. Facial. Paralisia facial. E não significa, isso quase nunca acontece, porque tem uma dor aqui que eu vou mexer aqui. Aqui é onde o corpo não mais conseguiu criar compensações. Eu tenho que descobrir aonde no corpo existe um local em que, se eu manipular, eu melhoro a mobilidade e daí reestabelece a saúde. Então, se dói aqui, não significa de maneira nenhuma que eu tenha que ver um raio-x desse local ou que eu tenha que concentrar a minha avaliação nesse local. Que bacana. Nós vamos agradecer ao Jorge a presença, a participação. Já deu uma melhora aí, né, Jorge? Já melhorou. Ficou ótimo, né? Tá legal. Ótimo. O dia vai compensar hoje, né? Hoje vai ser melhor, né? Tá certo, obrigada, viu? Vamos sentar aqui, doutor Dean. Agora me conte uma coisa. A osteopatia trabalha com a medicação? Conta com a ajuda de uma medicação ou não? É só a mesma aplicação das técnicas? Não, por uma questão de conceito, de limites da área, o osteopata, ele não receita medicação e ele não retira a medicação, a grosso modo. Isso deve ser um trabalho conjunto. O que se faz normalmente é que o paciente chega com dores crônicas, medicado, chega às vezes deprimido, chega sem esperança, e a hora que nós tratamos, a pessoa reestabelece essa esperança, melhora das dores, começa a dormir melhor, melhora a atividade sexual. Então ele fala assim, mas eu preciso ainda desse remédio? Aí, nesse caso, a gente sugere que ele retorne ao médico que receitou e verifique realmente, através de novos exames, se há necessidade. Até para casos como problemas de tireoide, que é um problema crônico nós já tivemos pessoas que deixaram de usar a medicação após o tratamento regular com a osteopatia. Então, o osteopata terá um trabalho aliado com outros profissionais para a cura do paciente, para tirar a dor. Eu acho que, hoje em dia, nós temos muitas áreas e todas com muito conhecimento. Não tem como a gente trabalhar de maneira independente. Isso seria negligenciar uma parte do que é o ser humano. Então, muitas vezes, nós precisamos sim do clínico geral, nós precisamos do geriatra, nós precisamos do psicólogo, nós precisamos do dentista, nós precisamos do educador físico, nós precisamos do massoterapeuta, nós precisamos de todo mundo para poder reestabelecer a saúde. A maior dificuldade que hoje eu vejo pela reclamação dos pacientes é encontrar o profissional que enxerga ele como um todo e não como um ombro, como um estômago, uma dor específica. Como um problema psicológico somente. Então, quanto mais a gente consegue integrar isso, melhor a qualidade de vida. É uma linha holística. É uma linha holística. Você parte desse princípio, porque muitas vezes a queixa é só naquele ponto, trata-se aquele ponto, mas o principal, né, o motivo, né, daquela causa que está desorganizando todo o organismo não é tratada. Às vezes a pessoa ela chega com um objetivo. Então eu tenho uma bursite, eu tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor na coluna. E nós, na área da osteopatia, não vamos levar em consideração somente isso. Nós não vamos trabalhar somente a bursite, nós vamos trabalhar a pessoa. E como nós trabalhamos a pessoa, até outras coisas que ela não sabia que poderiam melhorar, ela melhora com o tratamento. Que delícia, que bate-papo tão gostoso, tão informativo. Nós conversamos aqui com o Dr. Dean Azevedo, osteopata. Muito obrigada pela presença e pela contribuição riquíssima que deixada. Nada Obrigado. De dor, né, doutor Dean? Não há necessidade. Pra quê, A né? dor, ela é amiga. A dor só indica que nós temos que mudar algum comportamento. Olha, esse comportamento disso. Pode ser nutricional, pode ser atividade física, pode ser acreditar que é necessário se cuidar. Tá certo. Algumas pessoas precisam desse incentivo. Fala desse assim, estímulo. Eu posso me cuidar. Eu mereço, né? Eu mereço me cuidar. Livre da dor, né, doutor Dean? É isso. Muito obrigada, foi um prazer tê-lo aqui. Volte Obrigado, mais vezes, viu? Um ótimo dia para você. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.